Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Felizes? Amém. Motivados? Amém. Inspirados? Amém. Encorajados? Amém. Fortalecidos? Amém. Inspirados? Amém. Animados? Amém. Então tá bom demais. Gente, que honra mais uma vez estar aqui diante de vocês para servi-los com a palavra. É muito bom estar em casa, é muito bom ter uma família tão calorosa que nos recebe, né? Eu agradeço de coração pela oportunidade de servi-los, né? Eu posso dizer, os meus pastores também, pastor Emílio e Verônica, né? Um casal tão precioso que tem sido um exemplo, uma referência de pastoreio, e eu acredito que cada vez mais esse rebanho vai crescer e vai multiplicar, amém? Amém. Glória a Deus. Quem esteve aqui pela manhã? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Alguns estiveram aqui pela manhã, outros não. Hoje de manhã a gente começou uma jornada acerca do ministério do Espírito Santo. Se porventura você não veio hoje de manhã, eu te convido a acessar essa ministração no canal do YouTube, porque a gente pôs ali um fundamento para dar continuidade hoje à noite a respeito do assunto. Mas, para você não ficar por fora, eu vou fazer uma breve retrospectiva daquilo que a gente estudou, tá bom? A gente está colocando esse assunto à tona, né, para contribuir com tudo aquilo que já tem sido plantado e regado aqui nesta igreja. A gente tem visto um investimento em mensagens, em ensinamentos sobre a unção do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre uma vida no Espírito. E hoje pela manhã nós trouxemos isso à tona, de que nesses últimos dias nós precisamos mais e mais estarmos conectados com o Espírito Santo. Se já houve, entre grandes aspas, essa preocupação por parte da igreja, ou esse interesse, nesses últimos dias a gente precisa elevar ainda mais o nível de dependência e de comunhão com o Espírito Santo. Porque conectados com o Espírito Santo, nós vamos estar sempre conectados com o propósito divino, com aquilo que está no coração de Deus. Sabe, uma vez eu estava ensinando sobre como ser guiado pelo Espírito, e nessa matéria do Rema, você vai estudar ainda mais aprofundando sobre o Espírito Santo. E eu me deparei exatamente com a forma como nós falamos, né? Espírito Santo. Quando você estuda em Realidades da Nova Criação, você aprende que o ser humano, ele é um ser tricótomo, ou seja, ele é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo. Diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Quando a gente começa a estudar cada dimensão do ser humano, a gente, quando estuda sobre o homem interior, sobre o espírito humano, a gente tende a falar que o espírito humano é o seu coração, ou é o homem interior do coração. E aí me deparei com o Espírito Santo. Eu digo, rapaz, se o meu espírito é o meu coração, o Espírito Santo é o coração de Deus. Eu fiquei, rapaz, por isso que quando a pessoa, tá? Não vocês. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, está blasfemando contra o coração de Deus. É por isso que não há perdão. É algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, a maneira como a igreja precisa interagir com o Espírito, conhecer o Espírito, cooperar com o Espírito, é de suma importância para a gente entender que maneira a gente deve proceder para que isso seja feito da melhor forma possível. A gente não pode tratar o Espírito Santo como muitos têm tratado, como uma mera força, uma influência sobrenatural ou os atos de Deus. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai é e quanto o Filho é. E a gente precisa entender da maneira correta. Foi por causa dessa má administração com relação à presença do Espírito Santo na igreja que houve em Atos capítulo 5 o primeiro juízo.
E o primeiro juízo que aconteceu na igreja foi porque um casal prometeu em seu coração dar uma certa oferta ao Espírito Santo, prometeu ao Espírito Santo dar uma certa oferta, e na hora de pôr na salva, resolveu dar um jeitinho ali, que não foi o brasileiro, mas deu o jeitinho de Satanás, que é mentir, que é sonegar, que é não cumprir aquilo que prometeu. E sabe o que aconteceu? O apóstolo Pedro, na ocasião, inspirado pela revelação do Espírito, trouxe aquele pecado à tona. E ele disse: por que vocês mentiram a Deus? Vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, isso que eu estou falando aqui é realmente uma introdução inspirada por ele, para a gente entender mesmo qual é a importância da gente mergulhar nesse assunto. Mas o que me chama a atenção, principalmente nesses últimos dias, é que as pessoas têm clamado por um avivamento. Senhor, avivamento, 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 avivamento. Só que, sinceramente, eu acho que as pessoas não sabem qual é o peso do avivamento. Porque quão maior a glória, irmãos, disponível em operação no ambiente, maior é o julgamento. É por isso que uma pessoa que prometeu dar uma coisa e não cumpriu, foi julgada. Porque aquele era um ambiente onde a glória de Deus estava numa manifestação muito tangível. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. E aquilo que aconteceu trouxe exatamente o que está aqui, nesse lugar: temor. Porque conhecer o Espírito Santo, por mais que seja maravilhoso essa jornada de meu amigo Espírito Santo, meu companheiro, meu parceiro, e está tudo bem com relação a isso, porque ele é amigo mesmo, mas a gente não pode esquecer que ele é amigo, mas também ele é Deus. E a gente não pode tratá-lo como se fosse qualquer pessoa. A gente precisa interagir com ele da maneira certa. Ele é Deus. Diga: ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Então, hoje pela manhã, a gente pôs esse fundamento falando sobre a Santíssima Trindade. Nós falamos sobre isso justamente para reforçar que existe uma participação conjunta na composição da Trindade, onde Deus é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, e o Filho não é o Espírito Santo, e consequentemente o Espírito Santo não é o Filho. Mas a gente precisa entender que os três são Deus. E às vezes a mente, ela fica um pouco confusa no aspecto de não conseguir encaixar alguns conceitos com relação a isso, mas é como eu falei pela manhã, a gente não tem que procurar encaixar tudo no bloquinho do nosso raciocínio lógico, mas existem coisas com relação a Deus que a gente precisa aceitar e não necessariamente entender, porque você e eu não vamos entender tudo. Isso é um fato. Como explicar? Rapaz, é como disse Chicó no Alto da Compadecida, eu só sei que foi assim. Você está entendendo? Então, três se formam em um. Ele é Deus único, formado por três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles agem de uma forma tão harmônica que ao olhar para essas três pessoas trabalhando, você só vê um Deus. Você está entendendo? Então esse é o conceito da Trindade à luz da palavra. E como a gente vai de forma palpável pegar isso, né? Qual é a importância? É só para eu ficar sabendo, informado? Não. É para você também entender que existe um ministério pertencente a cada pessoa da Trindade, onde cada um teve o seu destaque ou a sua preeminência ao longo da história. O Pai teve sua preeminência na criação do universo, embora o Filho e o Espírito Santo também tenham cooperado com esse processo. Você pode ler em Gênesis capítulo 1, onde ali Deus, de forma coletiva, fez o universo e também constituiu a raça humana. Você vai ver que o Filho também recebeu um ministério. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
E o propósito da habitação, da tabernacularização do Filho, foi para carregar os pecados da humanidade, morrer no madeiro e nos comprar com o seu precioso sangue de volta para Deus. Então a preeminência do Filho ou do Verbo foi na sua obra redentiva ou na redenção. Então o ministério terreno de Jesus teve o seu destaque na redenção. E agora, na nova aliança, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, o apóstolo fala de um terceiro ministério ao qual nós estamos inseridos, que ele chamou do ministério do Espírito Santo. Diga, ministério do Espírito Santo. Amém. Então, por mais que o Pai e o Filho cooperem nessa nova aliança, quem está aqui na terra desempenhando o ministério hoje não é o Pai, não é o Filho, mas é o Espírito Santo. Claro isso aqui, gente? De verdade, todo mundo agora informado? Beleza, então vamos partir daqui. Quando a gente fala de ministério, se você quiser abrir 2 Coríntios 3,8, fique à vontade. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Quando a gente começa a estudar sobre ministério, principalmente sobre o ministério prático, né? Uma matéria que o nosso pastor sempre ensina. Quando a gente estuda sobre a palavra ministério, quer dizer diaconia. Essa palavra no grego quer dizer serviço, especialidade daquele que executa o pedido de outro, é trabalhar ou prestar serviço. Então, o Espírito Santo não está aqui na terra e, em particular, operando na igreja sem propósito. Pelo contrário, se ele tem um ministério, é porque ele tem uma prestação de serviço a fazer. Deus, toda vez que envia o Espírito Santo, e eu me refiro a Deus Pai, quando Deus Pai envia o Espírito Santo, é porque Ele quer fazer alguma coisa na terra. Não há ato divino sem a participação do Espírito Santo. E a gente vai hoje à noite mergulhar no ministério. Quais são as atribuições? Qual é a influência do Espírito Santo na vida de um crente? E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em João, no capítulo 14, no versículo 15, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 17. Não, capítulo 14, versículo 15. Oxe. 14, 15. Está todo mundo bem aí? Quem gosta de estudar a Bíblia aí? Amém. Uma das notas que eu tive sobre esse final de semana é que a gente estaria bem pedagógico. Ou seja, a gente iria estudar. Não é legal estudar a Bíblia? Amém. Isso vai trazer esclarecimento, alinhamento, percepção. A unção de ensino, ela é tão importante quanto a unção da pregação. A unção da pregação é como se ela viesse dentro de nós e borbulhasse conceitos que a gente já sabe. Não que a unção de ensino não faça isso, mas geralmente a gente pode comparar a unção de ensino como uma cirurgia. É algo mais silencioso, é algo mais reflexivo. Eu não vou ficar chateado se você não der glória a Deus e aleluia, fica tranquilo. Reaja à palavra de acordo com o que vier no seu coração. Mas o desejo do meu coração é que você pegue aquilo que a gente está ensinando. Porque isso aqui é importante. Amém, gente? Todos acharam? Jesus disse assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará, quem, gente? O outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ou seja, o Espírito Santo já estava com Jesus, mas haveria uma experiência seguinte, que seria o Espírito Santo conosco, com a igreja. Pula agora para o versículo 26, por favor. João 14, 26. Jesus continuou: mas o Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Quando, certa vez, eu estava lendo um livro a respeito do Espírito Santo, um livro bem antigo, e eu achei interessante que o autor do livro, ele disse que todas as formas como Jesus, ele se apresentou e também apresentou o Pai e o Espírito Santo, mostram para nós a maneira como Deus gostaria de ser reconhecido por nós. Quando ele falou de Deus Pai, você sabe que ele foi muito criterioso em dizer, o Pai está comigo, eu nunca estou só porque sempre faço a sua vontade, João 8, 29. E assim por diante, você vai ver que Jesus sempre ao se pronunciar ao Pai, a Deus Pai, ele o chamava de Pai, que no hebraico é a palavra Abba, ou seja, Jesus estava constantemente se dirigindo a Deus Pai como painho, literalmente, é um tratamento carinhoso de um filho para com o seu pai. Então, como você chamava seu pai de paizinho, painho, papai, então é exatamente esse tratamento que Jesus tinha com Deus Pai. E pelo fato dele se comunicar dessa maneira e transmitir a maneira como nós deveríamos também interagir, quando ele ensinou, por exemplo, sobre a oração, quando os discípulos chegaram e disseram, mestre, ensina-nos a orar, ele disse, Pai nosso que estais no céu. Então, quando vocês orarem, chamem ele de papai. Quando vocês falarem com Deus Pai, não fiquem tão formais e dizendo, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os profetas da terra. Não. Gente, agora o padrão é painho. É chamado de painho. Quando você for orar, não precisa de demagogia. É como se você realmente estivesse falando intimamente com alguém. É papai, é painho, é paizinho, é meu cheiroso, enfim, aí você decide como é que vai ser o negócio. Amém? Mas é uma relação pessoal e íntima com Deus. E foi dessa forma que o Senhor apresentou. Quando Jesus falava de si mesmo, também alinhando com as profecias, ele se autodenominava de o Filho do Homem. Isso mostra que ele abraçou o seu propósito em se tornar um ser humano. O que quer dizer filho do homem? Quer dizer ser humano. Então Jesus, ele estava constantemente, acredito eu, confessando a respeito de quem ele se tornou, para ele manter firme o seu propósito. É por isso que confissão da palavra não é só demagogia da palavra da fé, mas é uma autopersuasão. Quando você está confessando a palavra, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso, e assim por diante, você está se autoconvencendo da posição que o Senhor te estabeleceu. E quando você é perseverante nessa confissão, fé nasce no seu coração e aí desbloqueia o poder da palavra em você. Então, quando a gente estuda fundamentos da fé, nós aprendemos que há uma confissão de fé, mas também uma confissão para a fé. É por isso que às vezes as pessoas podem até sair empolgados depois de uma mensagem de fé, mas isso não quer dizer que essa fé está já desenvolvida em nós. A gente precisa desenvolver a nossa fé e não surfar na fé do irmão, porque a Bíblia já fala, a fé que você tem para ti mesmo. A gente pode unir fé, mas é bem verdade que no dia a dia, você e eu temos que progredir na nossa fé. E como eu progrido na fé, Rafael, ouvindo a palavra, falando a palavra, meditando na palavra, mergulhando na palavra, dormindo com a palavra, comendo com a palavra, é a palavra que traz fé no nosso coração. Tudo bem até aqui? Então Jesus, ele se apresentava como o Filho do Homem. Até porque se alguém nega que Jesus veio em carne, isso é contrário à realidade da redenção. Porque para a redenção ter sido atestada e aprovada, ou seja, justificada diante de Deus, precisava ser um homem para pagar pelo preço do pecado da humanidade. Porque se Deus em pessoa tivesse vindo resolver a parada, não era justo. É por isso que Filipenses 2 diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, ou seja, se tornando ser humano.
Porque quando o diabo ele se deparou com aquela situação, ele foi talvez dizendo assim, não, mas aí também Jesus não, Jesus era homem. Então foi um homem que perdeu a autoridade, mas foi um homem que reaveu a autoridade. Tudo bem até aqui, gente? E aí agora chegando no Espírito Santo. Jesus apresentou, falando o Espírito da verdade, a gente vai ver alguns outros nomes do Espírito Santo, mas ele trouxe em primeiro lugar a expressão o Consolador, ou o outro Consolador. Essas duas palavras no grego foram usadas allos paracletos, ou seja, alguém da mesma natureza que eu, que carrega certos atributos que vai ser enviado para vocês. Quando Jesus falou sobre o Consolador, ele estava dizendo que o Espírito Santo seria o nosso conselheiro. O Espírito Santo seria o nosso auxiliar, o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso fortalecedor e o nosso adjuntor, ou seja, aquele que estaria sempre disponível para nos ajudar. Quando Jesus estava apresentando o Espírito Santo, ele não estava meramente falando de forma informativa a respeito da terceira pessoa da Trindade, mas ele estava dizendo que haveria uma cooperação conjunta com a igreja, com essa pessoa da Trindade, onde ele carregaria todos esses atributos para caminhar juntamente conosco. E uma coisa que a gente precisa, igreja, é conhecer o Espírito Santo e depender do Espírito Santo. Você está entendendo? Às vezes, quando eu estou interagindo com os irmãos, a gente já teve a oportunidade de caminhar em muitos lugares aqui no Brasil, até fora também. E uma das coisas que a gente percebe, às vezes, não é sempre, mas às vezes as confissões, elas são desproporcionais à presença que habita na pessoa. Por exemplo, quantos de nós ainda dizem que são... que tem medo? Quantos de nós ainda dizem que são tímidos? Quantos de nós ainda assumem que tem receio ou qualquer insegurança a respeito da vida? A Bíblia vai te dizer que, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que você não recebeu o espírito de covardia. Você não recebeu o mesmo espírito que está no mundo. Existe uma influência no mundo, que é um tipo de espírito, que produz medo, ansiedade, preocupação, insegurança no ser humano. É por isso que uma das doenças do século é a síndrome do pânico. Por quê? Porque existe um trabalho do império das trevas para transferir isso para o ser humano. Então, às vezes, não tem nada, mas a pessoa está com medo. A Bíblia fala que o justo, ele é intrépido como um leão, mas o ímpio, aquele que não tem aliança com Deus, ele tem medo até da sua própria sombra. Só que aí é onde você precisa entender, com o conhecimento correto de quem está em você, você não pode mais andar à luz daquilo que você era no passado. Se você estava sem Deus, tudo bem, até dá para justificar você ter medo, você ter insegurança e tudo mais. Mas uma vez que o Espírito Santo mora em você, que o Paracletos está em você, que é aquele que te fortalece, que é aquele que te encoraja, é aquele que te ajuda, nós deveríamos ser muito criteriosos em abrir a boca e falar contrário a essa presença que há dentro de nós. Mas, Rafael, às vezes eu estou diante de situações que nos apertam e parece que me forçam a falar errado. Uma das coisas que o Espírito Santo trouxe para nós se chama domínio próprio. Você hoje tem uma força que te faz, sabe o quê? Segurar a tua boca. Na antiga aliança, eu estava meditando sobre isso, sobre essa questão, e cada vez mais eu tenho procurado entender a diferença que há entre nova e velha aliança, para que fique cada vez mais claro para a gente que nós estamos em um lugar infinitamente superior à antiga aliança. Na antiga aliança, o salmista, no Salmo 141, versículo 3, ele diz assim: Senhor, põe um anjo na minha boca, põe alguém que segura a minha boca. E aí alguns pegam esse texto e dizem: Senhor, pelo amor de Deus, bota um anjo na minha boca, segura a minha língua, Jesus,
para eu não falar. Mas na nova aliança, você não precisa de um anjo para segurar sua boca, porque ele colocou dentro de você o seu espírito para te capacitar a calar a boca. Olha que coisa maravilhosa. A unção de calar a boca. Eita glória. Aleluia. Aí, hashtag fica a dica para as esposas. Aleluia. Eita Jesus. Vou entrar nisso não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Não, eu só falei assim porque, né? Joguei para o ar, como diz a história. Mas há uma força interna que nos capacita a produzir, não de acordo com a nossa capacidade, mas de acordo com a capacidade de Deus em nós. Por exemplo, o salmista também disse, sonda-me, Senhor, né? Um dos textos muito conhecidos, tem música sobre isso, tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Mas a nova aliança não é mais o Senhor que te sonda, é você que se sonda. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você percebe que há uma diferença da antiga para a nova aliança, e a gente precisa andar à luz da nova aliança, para que esses conceitos, eles estejam cada vez mais plantados e arraigados no nosso coração. Então repita comigo, eu não tenho o mesmo Espírito que está no mundo, mas eu recebi o Espírito de Deus que me dá poder, amor e moderação. Amém. Então, a partir de hoje, comece a atualizar o seu vocabulário. Troque confissões que são totalmente contrárias a essa realidade por confissões corretas. Você está entendendo? Lembre-se disso, sempre vamos começar pela fé. Ninguém nasce pronto, ninguém está 100% pronto a desenvolver tudo isso. A gente começa, a gente percorre uma jornada. Você está entendendo? O livro de Provérbios fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então a luz da aurora é o sol. Você percebe que o sol, ele não nasce no meio-dia, ele não nasce no meio do céu. Quantos aqui já acordaram 5 da manhã e o sol estava no meio do céu? Não. Mas ele começa ali a nascer. Aí a coisa tão linda, aí você vê ele caminhando até chegar ao meio-dia. Então é exatamente assim a jornada do justo. Ela começa, ela nasce e ela vai se desenvolvendo até chegar no dia perfeito. Só que nesse processo de avanço e de crescimento, não está na responsabilidade de Deus, mas está nas nossas mãos. O meu crescimento, ele se dá pela minha dedicação à palavra de Deus, às realidades espirituais. Se eu sou vagaroso em pôr em prática a palavra e me apropriar dessa realidade do ministério do Espírito, então, consequentemente, o meu crescimento e a minha maturidade serão retardados. Hebreus capítulo 5, o escritor aos Hebreus, ele diz, naquela ocasião, que muitos daqueles irmãos já deveriam estar em outro patamar. Ele diz, eu gostaria de conversar com vocês, parafraseando, né? Terceira Reis aqui, rolando. Se não entendeu, tudo bem. Beleza. Meu nome é Rafael Reis, para quem não me conhece, graças a paz. O Evangelho segundo Reis. Quando você... Aleluia. Perdi o fio da meada. Eu estava falando o que mesmo? Hebreus 5, obrigado. Então, Hebreus capítulo 5, ele disse assim, eu gostaria de conversar com vocês coisas mais sólidas. Descer mais um nível. Não no bom sentido, né? Aprofundar mais. Mas muitos de vocês ainda precisam falar das coisas elementares a respeito da doutrina de Cristo. Os irmãos estavam naquela ocasião só querendo o leitinho. E eu não falo do leite, a essência do que Pedro fala, mas a consistência da palavra de Deus. Ah, eu amo quando se fala de fé. Tudo bem. É muito bom a gente falar de fé, mas fé está na lista da doutrina básica da Bíblia. Se eu fico só em fé,
eu estou só no ABC, 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 ABC. Aleluia. Eu às vezes vejo, pastor, alguns pregadores que quando eles não sabem o que vão pregar, dizem, vou pregar sobre fé. Mas será que a palavra não tem mais nada para você tratar? Será que se você pegar o livro de Hebreus, tratar sobre essa relação das realidades do tabernáculo de Moisés, apontando para as realidades da obra redentiva de Cristo, será que isso não é importante para os nossos dias? Será que a gente não tem nada para extrair desses conceitos? Mas parece que o ABC é sempre mais confortável. E principalmente quem tem ministério da palavra precisa romper isso. Avançar para níveis ainda mais profundos. Para quê? Para viver, em primeiro lugar, e poder conduzir a igreja na maturidade. Uma coisa que eu acho interessante é que Oséias 4,6 geralmente é usado para falar que o povo perece por falta de conhecimento. Ou em outra tradução, porque o povo não conhece a Deus. Mas se você ler o restante do versículo, porque às vezes a gente só fica com a parte que a gente gosta do versículo, né? Mas se você ler o restante do versículo, Deus vai falar com a liderança. Ele vai dizer, vocês sacerdotes não quiseram me conhecer. Então por causa disso eu também não vou lembrar de vocês. E ali ele começa a discorrer uma série de juízos sobre a liderança de Israel. Mas o que me chama a atenção naquele texto é que o povo estava na ignorância porque a liderança não estava interessada em amadurecer. Porque o povo é o extrato da liderança. Aleluia! Amém. Então a gente precisa sair da superficialidade da vida cristã e começar a nos aprofundar mais nas coisas de Deus. E lembre-se, isso não é Deus quem faz. Nesse sentido, o que ele tinha de fazer, ele já fez. Ele proporcionou toda a condição necessária para que a gente possa frutificar de acordo com uma vida cristã madura. Mas o caminho a ser percorrido para atingir aquilo que Paulo chama de estatura de varão perfeito, ou perfeita varonilidade, ou seja, sermos segundo Cristo, depende de mim e depende de você. Amém. Diga, depende de mim. Depende de mim. E diga a alguém perto de você, depende de você. Depende de você. Amém. A gente precisa pôr cada coisa no seu devido lugar, porque uma das coisas que atrapalha o crescimento espiritual é a transferência de responsabilidade. É quando toda vez a gente sempre terceiriza a responsabilidade. É a síndrome de Adão. Adão recebeu muito claro ali a instrução de que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas comeu. Claro que a sua mulher ali contribuiu para que aquilo acontecesse. Mas na hora da prestação de contas, o que foi que Adão fez? Foi a mulher que tu me deste. Então o homem ali começou a assumir uma postura de não ter responsabilidade, mas se estabelecer na transferência dessa responsabilidade. Então, por exemplo, a gente está fluindo no Espírito aqui, pode ser? Amém. Então, a pessoa vai tomar uma decisão, ela não ora o suficiente, ela não se entrega a Deus para ouvir de Deus a resposta correta, mas aí movido pelo ímpeto, pela ansiedade, Provérbios 19:2 diz que não é bom agir sem refletir, peca quem é precipitado. Provérbios 21:5 diz que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então existem várias instruções na palavra que mostram que não é bom agir sem tirar um tempo antecipadamente para você ter clareza sobre aquela decisão. Se Jesus nos ensinou que o Espírito da verdade nos guiaria a toda a verdade e nos anunciaria aquilo que ainda vai acontecer, quer dizer que uma das facetas do ministério do Espírito é antecipar aquilo que vai acontecer para no presente a gente saber para onde ir. Porque se não for para a gente fazer uma coisa, a gente não vai quebrar a cara. Porque muitas vezes, muitos de nós estão assim, vai, faz, quebra a cara e diz, Deus sabe de todas as coisas. É assim mesmo, é a vida.
E alguns são até filósofos. Não dá para ganhar sempre, né? Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. E deixa a vida me levar. É um discurso muito filosófico, mas não é bíblico. Porque se há alguém em você, que se chama Espírito Santo, que carrega a informação do futuro, para trazer no teu presente, para te livrar de tropeçar naquilo que está diante de você, e você não aproveita isso, você está menosprezando a presença do Espírito Santo. E, consequentemente, a gente não pode terceirizar a culpa, ou querer, de alguma forma, acalentar a nossa consciência dizendo, não deu certo, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que a gente poderia ter orado mais. Deus sabe que a gente poderia ter se esmerado mais. Não foi isso que Jesus ensinou, quando Ele falou sobre oração. Ele disse, todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. Mas você percebe que sempre há uma ação, uma partida nossa, para ter uma contrapartida de Deus? Eu aprendi na minha jornada, na minha caminhada espiritual, que as coisas de Deus não estão tão profundas a ponto de serem inacessíveis, mas elas também não estão tão rasas que, vivendo de qualquer maneira, eu vou alcançar. Então existe uma parte que me cabe, e eu tenho que fazer. 2 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo disse que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então existe uma comunhão que não pode ser negligenciada. O que é ter comunhão, gente? Quando a gente fala aqui entre a gente, entre irmãos, o que é ter comunhão? Quando você vai ter comunhão com alguém, o que é que você faz com essa pessoa? Vocês ficam calados, um olhando para a cara do outro, né? Não, é porque a gente está tendo comunhão aqui. Aí eu fico só olhando para a cara de Giovanni. E aí, beleza? E pronto, não sai disso. Não. Comunhão é conversa, é troca, é pergunta, resposta, é comer, beber. Comunhão com o Espírito é comer a palavra. Comunhão com o Espírito é beber do Espírito em oração em línguas, ou em oração em entendimento. Comunhão com o Espírito é estar com Ele o máximo que você puder, para garantir que a tua jornada vai ter a koinonia do Espírito Santo. Que essa palavra no grego, comunhão, é a palavra koinonia, que dentre os muitos significados quer dizer a participação do Espírito Santo. Não se engane, Deus quer mais participar da sua vida do que você pensa. Se você tem expectativa de ter Deus agindo na sua vida, pode ter certeza, Ele tem muito mais desejo disso. Muito mais. O salmista disse, inspirado pelo Espírito de profecia, no capítulo 32 de Salmos, versículo 6 em diante, o Senhor expressa o seu desejo em comunicar antecipadamente aquilo que vai acontecer, para que as ondas de aflição não nos atinjam. Vamos ler isso aí, por favor. Vamos seguir o Espírito mais. Salmos 32. Quem está aprendendo alguma coisa? Eu vou ler com vocês na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Todos acharam? Salmos 32, 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Então, Jesus garantiu que no mundo teríamos aflições, sim ou não? Sim. Mas uma coisa que eu aprendi, gente, ser afligido é opcional. Aflições virão, circunstâncias contrárias virão, pressões se levantarão, oposição, e o pacote todinho do império das trevas pode se levantar.
Mas ser atingido por isso é opcional. Porque a minha vida de comunhão com o Espírito vai garantir que eu escute dele antecipadamente o que vai acontecer. Espírito Santo, eu devo fazer isso? E deixa eu te falar uma coisa. Claro, né? Aproveitando que hoje, já vou fazer um merchan aqui. Hoje se encerra a Black Friday do Rema, com 30% de desconto, não é isso? Então, não deixe meu irmão e minha irmã mais um ano passar sem investir na sua vida espiritual. Então, 2023, mergulha na palavra. Porque isso que eu estou falando para você, a gente destrincha no Rema. Você está entendendo? Então, aqui é quase uma aula demonstrativa de como ser guiado pelo Espírito Santo. E uma das coisas que a gente aprende sobre como ser guiado pelo Espírito é que ouvir uma voz audível não é a maneira primordial de ser guiado. Se você está sempre esperando uma direção de Deus para ouvir com esses ouvidos aqui, ó, Deus falando, vai, não vai, você não vai tomar decisões guiadas pelo Espírito. Mas, irmão, eu pensei que Deus falava comigo audivelmente. Ele pode falar, mas isso acontece de forma extraordinária. Não é a maneira natural, entendo o que eu estou dizendo, comum ou frequente que o Senhor fala conosco. Mas há, na verdade, uma testificação no nosso homem interior. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito do Senhor testifica no nosso coração, ou no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Se você nasceu de novo, como você pode confirmar que você é filho de Deus? Porque há uma testificação, ou seja, há uma impressão, há um testemunho, há uma confirmação no teu homem interior de que você é filho de Deus. Você pode não ter a teologia necessária para explicar porque você é filho de Deus. Pode ser que você tenha nascido de novo agora, foi batizado ontem e ainda está engatinhando na palavra. Tudo bem, todos nós começamos assim, bebês na fé. Mas uma coisa que eu e você já precisamos aprender é que essa maneira de ser guiado não é a coerente, não é a rotineira, mas é através da confirmação no nosso homem interior. É quando você sabe porque sabe. Como eu posso traduzir isso para você? Eu sei porque sei. Mas você pode explicar? Não, eu sei porque sei. É uma forte resolução. Sabe onde você vai encontrar essa palavra, forte resolução? Quando Jesus estava indo para Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele sai do Getsêmani, depois de ter passado por aquela angústia de suar sangue, que você conhece muito bem, lá em Mateus 26, 36 em diante, vai falar disso, que ele leva Pedro, Tiago e João, e ali ele vai se submeter à vontade de Deus. Quantos lembram dessa passagem? Se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, e aí você sabe da história. Só que ali, com os discípulos, você vê que ele passa um tempo afastado, quando ele volta, o que é que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Aí ele vai, volta. Na última vez que ele vem, a Bíblia diz que ele expressou em seu semblante uma forte convicção e se moveu por uma forte resolução. Vamos. E ele foi justamente para a direção que o levava à morte. Porque nem sempre a direção do Espírito vai nos levar para o oásis. Às vezes as direções do Espírito vai nos levar para a cruz. Vai fazer com que nós venhamos a negar a nós mesmos. Deixar de lado as nossas preferências. Não fazer aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus quer. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe, essa jornada com o Espírito Santo é liberar do nosso coração total confiança de que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Ainda que eu não entenda tudo, ainda que eu não saiba todos os detalhes, mas se eu tenho uma convicção no meu espírito, cai para dentro.
Porque retardar isso, irmãos, ou adiar uma direção expressa do Espírito, pode comprometer a sua vida. São duas coisas nocivas na nossa vida, nessa jornada de seguir a Deus. É se apressar, se antecipar, ou ficar estagnado, parado, sem querer se mover, por medo, por qualquer tipo de insegurança. Engraçado, veja o que o salmista vai dizer aqui, inspirado no versículo 7. Você ainda está aí em Salmos 32? Aleluia. Ele diz assim: Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição, eu canto bem alto a Tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, o espírito de profecia, eu lhe ensinarei, Rafael, eu lhe ensinarei, Lígia, eu lhe ensinarei, Cláudio, eu lhe ensinarei, Giovanni, eu lhe ensinarei, igreja, o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Uma das coisas mais lindas de ser guiado pelo Espírito é que ele não só aponta o caminho para você, mas ele te toma pela mão e vai junto com você. É isso que eu amo sobre ser guiado pelo Espírito, é porque ele não apenas nos manda, mas ele vai junto. Ele nos acompanha, e é isso que é o segredo do sucesso. Pega isso em nome de Jesus. Para você, o próximo passo pode ser desconhecido, mas para ele já sabe do final. Para você dar esse passo, tomar essa decisão, dar, sei lá o que é, tomar mesmo um rumo diferente na sua vida, pode conflitar na sua mente, porque você diz, mas rapaz, eu sou um pai de família, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu não posso me aventurar. Guarde isso no seu coração. Quando você está sendo guiado pelo Espírito, você não está sendo conduzido numa aventura, mas você está sendo conduzido numa estrada segura. Porque quando Jesus disse a Pedro para sair do barco, para ir até ele disse, vem! E quando Pedro saiu do barco, ele não ficou junto com a onda, balançando, não. Ele andou por um caminho que não era visível aos olhos humanos, mas que trouxe pavimento para os seus pés. Então não pode nem ter estrada por onde Deus está te chamando para andar, mas Ele faz o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Então não se preocupe com a maneira, com a forma, só olhe para Ele, porque vai acontecer da melhor maneira. Sua família vai estar guardada no Senhor. Seus filhos não vão passar necessidade. Aleluia! Mas o Senhor, que desde a antiguidade se revelou como Jeová Jireh, Ele não esqueceu de como faz. Ele continua sendo o mesmo Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. Ele faz água brotar da rocha. Já parou para pensar que na rocha não tinha torneira? Mas e daí? Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Ele faz chover maná do céu. Ele faz caminho no deserto. Ele faz acessos no ermo, lugares que ninguém dá nada. Aí Deus diz, vai lá. Eu quero que você comece um negócio lá. Eu quero que você comece a fazer isso. Eu quero que você vá lá e fale isso. Vá até aquela pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro e diga que eu tenho um plano na vida dela. Aí você começa a se mover pelas direções do Espírito Santo. E os acessos vão começar a ser liberados. Não espere ver para crer. Porque Jesus já falou que esse nível de fé é muito inferior. Tomé achando que estava abafando. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer. Aí quando Jesus apareceu, disse, Tomé, estou aqui. Mestre, porque viste e creste? Mais bem-aventurado. Ou seja, mais do que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Amém. Então não vai faltar.
Por onde eu tenho passado, o Senhor tem me inspirado a liberar palavras como essa. Existem ciclos na nossa vida que se encerram, para que novos comecem. Se você fica na estação antiga, você não vai desfrutar da estação nova. Se Deus tem falado com você a respeito de empreendimentos, a respeito de começar negócios, ou fazer algo específico que está borbulhando no seu coração, mas os teus olhos, os teus sentidos começam a te impedir de avançar, o Senhor está te dizendo hoje: vai na força do meu Espírito. Aleluia. Porque Ele vai adiante de você e vai abrindo as portas. O Espírito Santo abre portas. Ele cria conexões. Ele faz as possibilidades acontecerem em resposta ao seu passo de fé. Nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. Nunca vi. E nunca vou ver. Porque o justo viverá pela fé. Então não há falta na vida de um crente, de alguém que decide crer, que é movido pela palavra e pelo Espírito, que não é movido pelas coisas que pega, que sente, que ouve, que vê. Viver debaixo da influência do Espírito Santo ou do ministério do Espírito é viver uma vida independente daquilo que você percebe nos seus sentidos. Você começa hoje a se despedir daquilo que o seu olho mostra, daquilo que o seu ouvido escuta, daquilo que as suas mãos apalpam, e começa a viver por dentro. Por dentro. Gênesis capítulo 26, ainda segura aí em Salmos 32. A Bíblia fala que houve uma grande seca ali, onde Isaac estava. Houve uma grande seca. E as pessoas começaram a migrar daquele lugar. As pessoas começaram a procurar outros lugares para poder estabelecer os seus negócios, enfim, os seus empreendimentos. Mas veio a voz do Senhor a Isaac e disse: não saia daqui. Fique aqui. Naturalmente falando, era loucura. Porque é sensato você ir para um lugar onde não tem seca, onde há uma viabilidade melhor para que as coisas produzam. Só que é aqui que você e eu precisamos entender. Quando a palavra sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Quando uma palavra sai da boca de Deus, ela cria um cenário novo que não existia. E o melhor de tudo, que funciona exclusivamente para o seu povo. Você precisa se ver como Deus estabeleceu você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é ser exclusivo? Você já foi no banco? Aí você chega lá para fazer alguma operação no caixa, não no caixa eletrônico, mas no caixa mesmo, físico. Aí você chega lá, geralmente tem duas filas. Tem a fila normal e tem a fila dos exclusivos. Quantos já olharam e disseram assim: rapaz, como eu queria ser um cliente exclusivo? Porque eu não precisava nem esperar tanto, é mais rápido as coisas, né? Só que o banco faz acepção de pessoas pelo que carrega no bolso. Deus não é como o banco. Ele trata com exclusividade e preferência a todos os seus filhos. Independente de quanto você tem na carteira, independente da casa que você mora, ou do carro que você tem, ou do transporte que você tem, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Êxodo capítulo 19 foi onde essa menção foi dita pela primeira vez. Ele disse: o meu povo será para mim a minha propriedade peculiar. Eu vou tratar eles de um jeito diferente de todas as nações. As nações verão a maneira como eu vou tratar esse meu povo e, em outras palavras, vão ficar babando. Essa é a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. É ter uma participação exclusiva na sua vida.
Um homem e uma mulher que ouve o Espírito Santo vai ouvir o que ninguém está ouvindo. Vai perceber o que ninguém está percebendo. Vai se inclinar a fazer o que ninguém está fazendo. Porque para o homem sem Deus, as coisas espirituais, como disse Paulo em 1 Coríntios 2, são loucura. Rapaz, tu vai ficar aí mesmo. Ou rapaz, tu vai sair mesmo. Mas pelo Espírito você tem a convicção de que é a melhor coisa a fazer. E quando você faz, você vai se encontrar com a promessa de Deus. Aleluia. Vamos terminar aqui. Versículo 9. Salmos 32, 9. Não seja uma pessoa sem juízo. Olha a comparação. Como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas para que obedeçam. Uma coisa que eu aprendi é que esses dois animais, eles trazem dois conceitos. A mula, quem já viu uma mula aqui? Pouca gente viu, depois você dá um Google e bota o que é uma mula. Quando uma mula empaca, esse empaca tá tranquilo, todo mundo sabe o que é empacar, né? Ainda bem, ainda é bom estar no Nordeste. Porque às vezes tem palavra que você fala lá no Sudeste, o pessoal fica, não sei o que é isso. A mula quando empaca, meu amigo, pode puxar, empurrar, a bicha não sai do canto. Trava, acabou. Ela só sai quando ela quer. Aí olha que interessante, Deus diz assim para o seu povo, não seja como a mula não. Que pela insegurança ou a desconfiança do futuro, não se move diante de uma direção de Deus. Mas, e se? Eu já falei isso aqui várias vezes. Você foi chamado a ter comunhão com o Espírito e não com a calculadora. Não é? Tem gente que tem uma comunhão com a calculadora, meu amigo, que o que a calculadora fala, a pessoa faz. Ou deixa de fazer. Mas se a direção de Deus for diferente, a calculadora pode chegar para você e diga, retenha. Mas o Espírito chegar para você e diga, pega tudo e semeia. E eu não estou falando para fazer aqui no baldinho do ministro ou no gasofilaço da igreja, não. Eu estou falando sobre você ver alguém e você, pelo Espírito, identificar. Eu tenho que favorecer essa pessoa. Sabe, uma igreja sensível ao Espírito é uma igreja que vai estar cada vez mais apresentando Deus para a humanidade. Sabe que tem pessoas que você passa por elas, que estão limpando o chão, que estão varrendo a rua, que estão muitas vezes ali dizendo, Senhor, eu não tenho o que comer em casa. Senhor, faz alguma coisa para me ajudar. E aí de repente você passa. Só que se não tiver alinhado com o Espírito, não escuta. Às vezes o Espírito vai dizer a você para dar um abraço. Não é nem para dar um valor em dinheiro, enfim, mas um abraço. Sabe, o Senhor pode falar contigo para dar uma carona para alguém que tu nunca viu na rua, mas que Ele vai dizer, leva essa pessoa em casa. Para aí, pergunta para onde essa pessoa está indo. E ser uma resposta da existência de Deus na vida daquela pessoa. Uma coisa que eu aprendi com Kenneth Reagan é que a gente não pode perder o sobrenatural só esperando o extraordinário. Às vezes a gente acha que ser guiado pelo Espírito é só com raios e trovões. Mas muitas vezes ser guiado pelo Espírito é através de sussurros. Pequenos comandos. Pequenas impressões. Você está em casa de boa, de repente, vem a lembrança de uma pessoa. Você não estava nem pensando nessa pessoa. Mas se você não entende que você e o Espírito Santo estão trabalhando aqui na terra juntos, você... que interessante, eu lembrei de fulano. Mas será que não era para você mandar uma mensagem? Quantas pessoas você não vê mais frequentando os cultos e você simplesmente diz assim, poxa, eu nunca mais vi fulano, mas não fez uma visita para ele?
não mandou uma mensagem, não ligou, né? Porque em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? Hoje, ligar, meu amigo, é a maior demonstração de amor de uma pessoa. Porque eu conheço gente que nem quer que ligue pelo zap. Olha, não ligue não, ligue para mim não, só no zap, só zap. Tá rindo, né? Sorri para disfarçar. Mas quantas pessoas que você sabe que se desviaram e você simplesmente ignora esse fato? Sabe, uma das características do pastor Jesus é deixar as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Quer ser como Jesus? Quer viver inspirado pelo Espírito como ele foi? Então comece a adotar o estilo de vida que ele tinha. Jesus estava nas mesas dos doentes, dos desviados, dos desafortunados, dos marginalizados. Era criticado por isso, mas e daí? Paulo disse em Gálatas 1:10, se eu estivesse preocupado em agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Uma pessoa guiada pelo Espírito não está mais preocupada com a sua reputação. Não interessa o que as pessoas vão pensar. Não interessa A, B, C ou D o que vai dizer. O que interessa é obedecer. Foi isso que Samuel disse a Saul. Melhor que sacrificar, Saul, é obedecer. A gente às vezes se preocupa com muitas coisas, como Marta. Mas Jesus disse a Marta, você está preocupada e distraída com coisas que não precisam. Mas ouça o comando do Espírito. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor. Gostaria de chamar o irmão das teclas, por gentileza. Você pode orar um pouco no Espírito. Mas tokurovova sananikere. Mambrovo steyana nambrovo ketire maman. Rica dasto. Enquanto você continua orando no Espírito, toda a resposta que você precisa está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa está no Espírito. Se porventura você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com evidências de falar em outras línguas, receba agora mesmo onde você está. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Deixe brotar do seu interior uma linguagem que se comunica diretamente com Deus e que vai aguçar o teu espírito para perceber aquilo que o Espírito Santo tem para você. Rimanaste que yaramamambruko. Ringadaste que yaramamambrovoste. Rimodoste que yanamambrovoste. Anamande que yarabasto. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem um espírito de ousadia. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Seja guiado pelo Espírito. Seja governado pelo Espírito. Você não mais vai dar lugar à carne. Seja governado pelo Espírito e as suas decisões serão acertadas. Romanaste que yanamambrovoste. O Espírito vai te ensinar como ser um marido melhor. O Espírito vai te ensinar como ser uma esposa melhor. O Espírito vai ensinar papais e mamães a cuidarem dos seus filhos da maneira correta. O Espírito quer te ensinar acerca de todas as coisas. Se relacione com Ele numa conexão de íntima dependência. Diga a Ele, Espírito Santo, eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro. Diga a Ele, Espírito Santo, eu reconheço que na minha própria capacidade eu não consigo. Mas no Senhor
Eu posso todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pela honra. Foi um prazer servi-los. E até a próxima. Amém? Shalom.